Está no ar, programa Despadronizada. Um bate-papo descontraído com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e saiba lidar e valorizar essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, porque isso tem cada vez menos importância. O que importa é a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua verdade, a sua conexão com a sua essência. E hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo. Meu convidado é o neurocirurgião Dr. Luiz Severo. Bem-vindo, Dr. Luiz. Olá, bom dia, boa noite. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. É uma temática muito importante, dor crônica, doença mental, sofrimento. Exato, como está tudo ligado, né? O Dr. Luiz, ele é neurocirurgião especializado em dor crônica. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar a gravar sobre como está tudo integrado, né? Como o cérebro comanda tudo, mas ele não é uma coisa só, né? Sim, sim. O nosso cérebro ele é influenciado pelos nossos pensamentos, pelos nossos hábitos. O nosso cérebro foi feito para ser feliz, para criar um bom controle de sono, para criar um controle de experiência de dor e para termos memórias e bons relacionamentos. As condições de saúde mental, o estresse, a ansiedade, a obesidade, o sedentarismo, o medo, os traumas físicos, eles também estão gerando alterações nesse cérebro, nessa maquinaria. Aí geram a insônia, aí geram a memória ruim, aí gera a dor crônica, aí gera as doenças mentais. A depressão, Sim. né? Você tem muitos pacientes que chegam com uma dor que, assim, é constante, é crônica e não se tem uma razão. A pessoa chega, doutor, eu tô com uma dor, sei lá, aqui nas costas que não passa de jeito nenhum, não consigo descobrir o que é. Acontece isso? Com certeza. Doutor, já fiz uma ruma de exame e não melhorou. Aí a gente tem que entender que dor, por definição, é uma experiência sensorial, emocional, desagradável, relacionada a uma lesão real ou potencial. Ou seja, eu posso ter a dor com um paciente com ressonância alterada, uma dor no ombro e eu tenho uma lesão de um tendão. Mas eu posso ter dor por uma ressonância completamente normal, como na fibromialgia, por exemplo. São pacientes que têm dores crônicas, por quê? Porque não é uma lesão do tecido, mas uma disfunção na maquinaria do processamento da dor. Entendi. Vem do cérebro. Sim, e essa maquinaria disfuncional, ela se mostra que o paciente não tem apenas dor. Ela tem dor, tem sofrimento, tem insônia, tem fadiga, tem memória ruim. Isso tudo faz com que essa maquinaria que deveria estar controlando esses nossos sintomas esteja disfuncional e se apresente com essa porção de sintomatologias. Daí, a visão do médico da dor tem que ser muito mais ampla. Não pode ser a dor apenas como um número de 0 a 10, qual a intensidade dela, mas o quanto que essa dor tira de qualidade de vida. Entender que a dor é muito mais ampla. Então, eu tenho que entender o contexto social, o contexto emocional, o contexto nutricional e até mesmo biológico. Tudo, né? Tudo isso é um combo de coisas, né? Nunca é uma coisa só. E a gente estava conversando sobre isso também, como a medicina está cada vez mais integrativa. Você mesmo falou que no seu consultório você tem nutricionista, você tem fisioterapeuta, psicólogo. Sim, é fundamental. Porque se a gente quer tratar efetivamente dor crônica, quer dizer o quê? Eu quero iniciar o paciente e fazer com que ele se torne independente de mim. Para isso, todos os tratamentos médicos de medicamentos e intervenções, eles são janelas de oportunidade. Para que, ok, doutor, melhorei a dor, eu melhorei aquela dor na lombar, eu vou perder peso, eu vou me reeducar, eu vou me posicionar melhor, eu vou diminuir meu medo. Mas tudo isso eu preciso de tutores, eu preciso de um time que ajude meu paciente a mudar o estilo de vida. Para que quando aquele período de medicamento que eu dei e eu vá tirar, ele tenha mudado, ele não precisa mais dele. Essa visão ela é fundamental. Inclusive, você estava me falando da sua própria experiência, quando você teve burnout, como isso mudou a sua maneira de tratar seus pacientes, né? Com certeza. Eu acredito que as experiências dolorosas e sofrimentos que nós temos ao longo da nossa vida, eles lapidam a gente. E talvez muitos profissionais de saúde precisariam passar
Às vezes por isso, talvez, é um questionamento. Mas na minha situação, há 2 anos eu tive burnout, em que eu não sabia que era burnout. É impressionante, né? Só que burnout hoje a gente já sabe que é uma condição que acontece nas pessoas que amam o que fazem, só que amam de uma maneira disfuncional, em que você trabalha em busca de ter os melhores resultados, mas você esquece de separar o que é profissional, o que é pessoal. Você esquece de se priorizar no sono, de priorizar a atividade física, aí vai ganhando peso, aí vai ficando com sono ruim, aí vai performance cognitiva ruim. Quando você vai ver, você está totalmente disfuncional. E foi nessa visão que eu entendi que eu precisava mudar. E o processo começou em mudar o pensamento. Aí vem terapia, né? Quem faz terapia, eu acho que é uma outra vida. A terapia cognitivo-comportamental que os pacientes de dor crônica passam e são necessários, eu também fiz e continuo fazendo. E isso deu uma visão de que quem eu sou e para onde eu quero ir. Então, dessa maneira, eu comecei a traçar os planos de que eu tenho que fazer atividade física regular, eu tenho que ser, não intenso, mas intencional. Com propósito, Exatamente. né? Não é o porquê, é o pra quê. Exatamente. Pra quê que eu tenho que acordar cedo, mais cedo, para poder me exercitar? Pra quê? Para ter uma vida melhor. Exato. Um estudo recente agora, publicado na Nature, feito por pesquisadores de Harvard, colocam: como é que você sabe se o paciente vai dar certo em engajar num tratamento, engajar numa dieta, numa atividade física? O cérebro, ele foi feito não disciplina por disciplina, mas disciplina por propósito. Pessoas que estão dentro de uma vida de propósito, e essa vida de propósito está ligado a você doar um tempo para o outro, você ter felicidade, pílulas de felicidade. É você ter uma vida plena de bons relacionamentos. É você sentir bem em conjunto com outros. Por isso que essa mesma pesquisa, ela se conecta com um estudo que teve lá no Netflix, uma série do Netflix que fala, aquele Blue Zones. As pessoas que vivem mais do que 100 anos são pessoas também que têm propósito, que têm estilo de vida adequado, alimentação adequada. É um conjunto de mudanças. Conjunto, porque aquilo também, você quer viver 100 anos? Quero viver 100 anos, mas quero viver bem. Se for para não viver bem, eu quero viver 70. Exato. Né? Porque só vale a pena você viver mais, né, quantitativamente, se você viver melhor qualitativamente. Exato. Foi um grande virado de chave para mim, porque até então, na minha formação como neurocirurgião, eu entendia que, ok, vem um paciente com AVC, eu opero, ele vai viver, mas qual qualidade de vida eu estou dando? Vem um paciente com tumor cerebral gravíssimo, eu opero, salvo a vida, mas que qualidade de vida a gente está dando? E eu comecei a entender que a neurocirurgia funcional, que é o que eu faço, é uma neurocirurgia voltada para o tratamento da dor, Parkinson e epilepsia. Tratamos doenças incuráveis, mas não falamos sobre cura, falamos sobre qualidade de vida. É entregar uma vida que até então o paciente tinha, mas que não tinha qualquer qualidade. Então é muito mais do que dias, mas sobre vida esses dias. Então nessa proposta, a neurocirurgia funcional se conecta muito com a medicina integrativa, que é basicamente o resgate a uma visão global e holística e integral do ser humano. Com certeza, que é muito mais ampla, né? Outra coisa que eu achei interessantíssima é a neuromodulação. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Imagina, então, um cérebro doente. Eu tenho, por exemplo, enxaqueca, eu tenho fibromialgia, eu tenho ansiedade, depressão. Você tem essas condições não porque quer, mas porque existe uma neurobiologia, um cérebro doente. É um cérebro que tem pouca serotonina, sou triste. É um cérebro que tem muito glutamato hiperativado, transmitindo muita dor. É um cérebro que tem pouco opioide endógeno, então tenho dores difusas. Esse cérebro doente se instalou um modus operandi, uma memória de como ele está operando. Essa memória cria um modus ruim. De que maneira a neuromodulação pode atuar? A neuromodulação são técnicas que são feitas para mudar a forma como o cérebro trabalha. Imagina uma arritmia no coração, em que o paciente está assim, ó, tem uma arritmia, e você coloca o marca-passo e o coração volta a bater de uma maneira normal. A neuromodulação é sobre isso. É sobre mudar a forma como o teu cérebro, teus nervos estão, a forma como o teu cérebro, teus nervos e toda a neurobiologia de neurotransmissores está atuando. Você pode fazer isso por meio de campos eletromagnéticos, então existem neuromodulações não invasivas que colocamos placas no crânio do paciente, por exemplo. Existe neuromodulação em que a gente conecta o paciente a eletrodos periféricos que vão recarregando, modulando, modificando a forma como os nervos estão atuando. Isso faz com
que o paciente melhore o sono, melhore dor, melhore ansiedade, depressão, fadiga, porque eu estou atuando aonde está doente, que é a maquinaria cerebral, na eletricidade. Na eletricidade. Então, o tratamento ele é feito com medicamento, com neuromodulação. Exato. A neuromodulação pode ser feita química, medicamentos como canabidiol, por exemplo, os antidepressivos, uma neuromodulação elétrica, que pode ser feita com essas técnicas mais avançadas. Existem vários centros fora do país de neuromodulação e no nosso país agora está cada vez mais iniciando, engatinhando nesse processo. É muito incrível a gente ver o impacto que isso causa na qualidade de vida do paciente. É sobre você conseguir desmamar o remédio, é sobre você tirar aqueles medicamentos tarja preta do sono. Porque se uma pessoa que está hoje dormindo com medicamento, ponto. Temos que procurar ajuda. Não é para você ficar tomando remédio para dormir. É a janela de oportunidade. Exatamente. Que a gente Você conversou. precisa mudar o seu hábito, entender por que é que você não está dormindo bem. É uma disfunção metabólica? Será que eu tenho que fazer reposição de alguma coisa? Vitaminas, nutracêuticos, da importância dos nutrólogos e dos nutricionistas. Será que eu estou precisando fazer terapia em que eu preciso parar de pensar e puxar aqueles pensamentos reentrantes da noite? Eu preciso do psicólogo. Ou será que, na verdade, eu estou todo travado, não faço exercício e, portanto, eu também não regulo a minha maquinaria? Eu preciso do educador físico, do fisioterapeuta. Veja que é um conjunto. É um conjunto, porque a atividade física, ela libera, né, serotonina. Exatamente, serotonina, dopamina. Estudos deixam claro, se você treina a perna, diminui o risco de depressão, diminui o risco de Alzheimer e Parkinson. Porque você está alimentando o seu cérebro com mais sangue, já que a panturrilha, que é o segundo coração, bombeia o sangue para o cérebro, limpando o cérebro dessas neurotoxinas. Então, treinar a perna é muito mais do que só estético. Ele é funcional. Olha, como é que é? A panturrilha, o segundo coração? Panturrilha, o segundo coração. Da mesma Por forma que o causa do quê? intestino, porque ele é um músculo muito grande. E como eu tenho as veias Bombeia da perna, muito. bombeia, quando você treina a perna, o sangue vai subindo e esse sangue é reoxigenado e ele, oxigenado agora, passa pelo cérebro, limpando esse cérebro de neurotoxinas, que são essas que estão ligadas à ansiedade, ao burnout, ao sono ruim, e à depressão e ao Alzheimer. Nossa, então treinar a perna então tem uma função a mais, Total. né, do que a gente imagina. Eu não sabia disso. Sim, esses estudos estão bem claros, a gente reforça muito para o paciente. Tem que fazer atividade física sempre e, claro, priorizar também treino de pernas na saúde mental. Isso. Agora parando para pensar, porque eu sempre tive um negócio que eu chamava de lipotímia, que depois eu vinha saber que chama síndrome vasovagal. Há pouquíssimo tempo eu descobri. Eu tenho desde criança que eu desmaio quando eu vejo sangue, às vezes quando eu vou fazer alguma medicamento venoso acontece Vê também. agulha. Exatamente. Eu sofro com isso desde E um dos criança. tratamentos qual é? Atividade física, treinar pernas, usar legs nas pernas, porque fica apertando mais a panturrilha e o sangue volta. Se o sangue volta, eu não faço baixo fluxo cerebral, então eu não desmaio. Mas o que eu aprendi é que antigamente eu fazia errado. Eu dobrava a cabeça assim e forçava, sabe? Pra subir. Sempre fui treinada para ir desde criança. Aí tinha uns tempos pra cá, eu falava, não, tá fazendo errado, você tem que levantar a perna. Levanta a perna, ou então Na hora você melhora. acoca. Porque quando você acoca, a distância da sua panturrilha pra cabeça diminui. Então, mais rápido o sangue chega. Olha, e como a gente fazia, às vezes, coisas Exato. que eram opostas, né? Exatamente. Às vezes porque às vezes a orientação ela não fica bem clara. Né? E eu acho que um ponto importante a gente sempre for falar sobre a comunicação que o médico e o profissional de saúde tem com toda a sociedade. Nós temos a função de educar. E quando eu falo, por exemplo, no consultório de um médico da dor, não é uma oficina em que eu vou lá e conserto a tua coluna, conserto o teu rosto que está com dor, a tua cabeça que está com enxaqueca. Não, mas é uma escola que eu te ensino que vários hábitos estavam errados. Vários hábitos que você tem hoje e que vem de antes, de ontem e de anos atrás, eles vão alimentando uma disfunção cerebral. E a questão da enxaqueca é também uma questão minha. Eu sofri muito com enxaqueca e de uns tempos para cá vem melhorando, porque eu estou usando o Mirena. Sim. Que é uma reposição hormonal. Então também tem a ver com hormônio, né? Sim. A enxaqueca é uma condição geneticamente determinada. Você nasceu predisposta a ter um cérebro disfuncional, um cérebro que vai descarregar queixas de dor. Só que quem tem enxaqueca sabe que não é apenas dor.
antes da crise, começa aquelas luzes incomodando, começa a irritação, às vezes fica um peso aqui na região do pescoço, Tontura. bocejos e tontura. Depois vem a crise, latejante, tum, 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 náusea, vômito, luz, barulho incomodando, o cheiro da coisa descompensa. E depois vem um pós-crise, aquela fadiga física e mental. Então isso impacta a vida de muita gente, especialmente mulheres. Mulheres têm 3 vezes mais dor do que o homem em relação à enxaqueca. Então esse impacto, ele acaba atuando não só na vida social, mas na vida profissional, na vida sexual. Pensando nisso, o tratamento da enxaqueca é uma visão muito mais ampla, porque eu preciso ajustar a maquinaria cerebral. Então, é apenas remédio? Não. Eu tenho que inserir atividade física regular, sono bom, eu tenho que melhorar a ansiedade, eu tenho que melhorar a minha alimentação com aquela alimentação anti-inflamatória. Tira o que é ultraprocessado, tira o açúcar, tira o que está desembrulhando e vamos descascar mais. Essa é uma dica que eu procuro fazer e é ótima mesmo. Em vez de desembrulhar, descasque. Porque Exatamente. às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, eu sei como é que a vida moderna nos cobra, às vezes a gente, não tem pressa, mas procure fazer isso, procure, porque é pelo seu bem-estar, né? São minutos de priorização na sua vida. Eu falo que, para o meu paciente que tem dor crônica, que se a gente quer realmente buscar um equilíbrio cerebral e um equilíbrio do corpo, eu tenho que buscar um equilíbrio emocional. Então eu tenho que ser intencional em várias coisas ao longo do dia. São pílulas de saúde que eu vou colocando. São pílulas de felicidade. O que te faz feliz? Eu preciso que você sorria ao longo do dia, porque é tão disfuncional a dor que ele deixa o paciente depressivo. Isso vai deixando ele numa âncora, né? As que energias. não sai do lugar. A gente não sai do tratamento, não evolui enquanto a gente não melhora esse componente de humor. Então eu preciso que você sorria, que você busque felicidade. 2, eu preciso que você entenda que ao longo de toda a sua jornada, você sempre foi a pessoa mais forte. Você sempre se doou para o outro e você sempre disse sim. Eu preciso que você diga não. Eu preciso que você se priorize e coloque em você as necessidades. E seja claro para os outros quais são essas necessidades. E 3, eu preciso que você entenda que é uma jornada. Não é uma corrida de 100 metros em que a gente vai tirar a sua dor daqui para lá, rápido. Mas uma jornada em que nessa jornada a gente vai te ensinando, eu e toda uma equipe, a reorganizar os seus hábitos. E então esse é o segredo. Você reorganiza o hábito, o seu cérebro começa a trabalhar melhor e trabalhando melhor, você tem a mudança e, consequentemente, o controle das suas crises. Porque a dor crônica, como a própria palavra diz, você vai conviver com ela, né? É uma doença crônica com tratamento por tempo indeterminado, mas o tratamento não quer dizer que é só remédio. Exato. Daí tem evoluído com as propostas de visão integrativa da saúde, tratamentos minimamente invasivos, neuromodulação. Então não é só remédio o tratamento. Só que às vezes o paciente quer o quê? Uma pílula para resolver o sono. Mas não é o sono que ele quer resolver. Ele quer resolver o relacionamento que está ruim. Ele quer resolver a infelicidade. Ele quer resolver e deixar de ter que pensar no componente financeiro que existe, que está difícil. Que perturba. Então, esse é o problema. A gente não consegue hoje parar para nos autoavaliar. Porque ficar perto do sofrimento, muitas vezes, é muito doloroso. E muitos pacientes não estão prontos para isso. Daí, uma conversa instrumentada por um psicólogo é fundamental. Então, e o papel dos pensamentos, das mentalizações, do pensamento positivo, como isso influencia, de fato, o nosso cérebro, cientificamente? Totalmente. O que é que a gente observa? O nosso paciente, nós somos reflexos do que comemos, é o que todo mundo sempre diz, sim, mas nós somos reflexos do que pensamos também. Os pensamentos que geram ansiedade, depressão, eles mudam a maquinaria do cérebro. Por exemplo, a amígdala, a pessoa que tem ansiedade, a amígdala é maior, ela é mais hiperativada e fica dando gatilhos de que, luta ou fuga. A pessoa que tem depressão, o lobo pré-frontal fica hipoativo e reduzido. Então eu não tenho vontade nem de me levantar e sorrir para a vida. Então, existe uma alteração. Quando a gente começa a falar de pensamentos, estamos falando de uma mudança de hábito. Eu começo a pensar e repetir hábitos atômicos. São aqueles hábitos positivos que vão se repetindo após um outro hábito positivo. Então, quando eu começo com um pensamento, é a primeira forma de eu deixar consciente o que eu preciso fazer. Então, para que eu gere um comportamento, eu tenho que estar pensando nesse comportamento e realizando ele. Então, meu pensamento gera um comportamento que gera uma ação
que gera, então, um impacto na minha maquinaria cerebral. Esse processo de repetição e de reaprendizado do pensamento é fundamental. Daí a terapia cognitivo-comportamental, daí as terapias da positividade, a psicologia da positividade, em que a gente eleva o que tem de bom em você. Não vamos ficar pensando o que passou. Não vamos ficar pensando em coisa negativa, mas o que tem de bom em você? Vamos aumentar. Elevar essa energia. E é um hábito mesmo, a partir do como exercício físico. Quando você começa a fazer, você se habitua. E quando você vê, você já está pensando positivo, já está no modo positivo. Exatamente. É quase automático, Exatamente. Só que esse processo de disciplina e mudança de chave demora dias. Estudos colocam aí entre 30 a 60 dias para que você realmente torne um hábito. Um hábito totalmente medular, sem ter que você pensar nesse processo. Então, só que o paciente, ele está tão doente que ele não consegue se engajar nesse processo. Daí a gente tem que tutorar ele. Daí a gente tem que criar ferramentas para que ele consiga ficar mudando o pensamento. Então, tudo no tratamento hoje de doenças crônicas é modulação de pensamento, modulação do intestino, modulação do movimento e modulação química ou elétrica do cérebro. Nossa, quando você começa a olhar dessa maneira, tudo começa a fluir de uma outra forma. E fazer sentido. Porque é o que eu falo. Eu vou te contar uma historinha, paciente, e você precisa entender. Porque fazendo sentido, você vai se engajar no tratamento. Então, no meu consultório, eu desenho pro paciente, minha letra linda, eu desenho pro paciente o cérebrozinho, como é que o cérebro tem suas funções. Um momento foi agredido e essa agressão gerou sintomas. Então, o nosso foco é onde? É tratar bem o cérebro. E como é que eu trato o meu cérebro? Eu tendo bons relacionamentos, eu sorrindo, eu sendo feliz, eu dormindo bem, eu me priorizando, eu dizendo não para as pessoas, eu alimentando e decidindo por uma alimentação menos inflamatória, me exercitando. Tudo isso é fundamental. Mas o paciente tem que entender que essa jornada precisa ser feita. Para isso, a gente tem que ensinar ele. E por isso essa equipe tão preparada, né? Exato. É fundamental. E o que é ótimo, o cérebro se regenera, né? Exatamente. Olha, neuroplasticidade e regeneração. Isso é fantástico. Todo momento da nossa vida temos a capacidade de regenerar. Quanto mais velhos, menor a capacidade, mais temos. Então sempre é uma possibilidade alcançarmos um controle dos sintomas, um controle da doença mental, um controle da dor. Porque sempre é capaz da gente reorganizar, reabilitar. Ou seja, é uma reabilitação constante do cérebro que é possível ser feita com todas essas estratégias não medicamentosas que são tão importantes. Outra questão que eu acho que a gente pode conversar também, que pode ser interessante, a questão da glândula pineal, que tem sido muito falada, né? Sim. Ela foi descoberta há pouco tempo. Na verdade, a glândula pineal, ela é uma estrutura que sempre a gente ficou, qual é a função da glândula pineal? Quando a gente, hoje em dia, eu começo a entender que o nosso corpo e o nosso cérebro, ele se conecta num corpo, num sistema espiritual, num sistema energético e numa bioquímica. É um conjunto. E a pineal, ela é considerada para muitos como sendo o centro da alma. Então, o centro energético do corpo. Não é à toa que muitas vezes estudos ligados a pessoas que têm eventos de quase morte, esses eventos em que o paciente entra em coma e depois acorda, há alterações ali numa ressonância funcional mostrando a pineal ativa ainda. Então talvez ela lá esteja ligado ao início de um processo de energia do nosso cérebro. Então não tem ainda algo bem claro, mas o que a gente observa é que a pineal, ela está ligada a uma conexão enorme da melatonina, da serotonina, da dopamina, ou seja, está ligada ao nosso engajamento, ao nosso sono tranquilo, ao nosso controle do peso e do humor. Então é uma conexão enorme, que talvez nos próximos anos a gente ainda vá aprender mais sobre ela. Ela é um mistério, né? Exatamente. A ser descoberto. E tem muito essa questão da espiritualidade, né? Sim, e a espiritualidade cada vez mais, é claro. Eu coloco, inclusive, num capítulo do livro, que é fé e espiritualidade estão ligadas à experiência de dor. Ou seja, pacientes que têm fé e espiritualidade, eles controlam mais a sua dor. Por quê? Estudos mostram que a pessoa que ora, que reza, que crê em algo, que lê algo religioso, que medita, ela muda as ondas cerebrais para ondas cerebrais mais assertivas. Ela faz decisões melhores, ela diminui a percepção de dor, ela diminui a ansiedade, ela diminui a frequência cardíaca, a temperatura cerebral, eu me torno mais concentrado. Então é fundamental. Não é à toa que essas práticas integrativas em saúde, que equivaleriam à acupuntura, à massoterapia, reiki, a auriculoterapia, a aromoterapia, dentre outros, eles
conectam com o cérebro no momento em que eu estou estimulando o meu nervo vago, que é um nervo longo no nosso corpo todo, que ele está ligado à regeneração, ao equilíbrio, à tranquilidade. Então, estudos mostram que quando a gente está atuando sobre esse nervo vago, eu consigo trazer melhor bem-estar, melhor reparação. Isso melhora recovery pós-treino, melhora performance cognitiva do paciente com Alzheimer, melhora performance global, melhora Parkinson, melhora ansiedade, melhora dor, porque eu vou desacelerando. É Isso como a vai meditação repondo. também, né? Exatamente. A meditação é importante, é difícil começar a meditar, mas é fundamental, como quando você consegue colocar a meditação como um hábito, Isso. você começa a trabalhar esses pensamentos para que eles não fiquem descontrolados na sua cabeça. Exatamente. Eu até falo pro paciente, quando a gente fala meditação, às vezes o paciente, eita, ele tá imaginando o quê? Um monge, eu lá, doutor, vou ficar parado. Não, vamos começar com respiração. Então, vamos fazer a respiração consciente. Inspira 3 segundos, segura 3 segundos, solta pela boca em 6 segundos. Repete isso várias vezes. Por que isso melhora, doutor? Imagina um cérebro sendo esmurrado com dor, com ansiedade, com medo, com insônia. Ele está sendo literalmente bombardeado por um processo patológico. Quando você respira conscientemente, são segundos em que ele deixa de ser alvejado. Imagina você fazendo várias vezes. Você vai dar uma tranquilidade ao cérebro, Exatamente. trazendo melhora do quadro. Doutor Luiz, já acabamos o nosso papo, que passou muito rápido, porque Super realmente é um assunto muito interessante. Sim. Depois a gente tem que combinar para você vir Vamos. outras vezes para a gente continuar falando sobre essa maravilha que é o cérebro, né? Com certeza. O cérebro, ele é um enigma. E nós temos uma massa cerebral que se desenvolve a cada ano. Lembrar que as pessoas ficam até os 21, 25 anos ainda desenvolvendo o cérebro. Então, precisamos, sim, ter hábitos saudáveis. Então, diminuir telas, diminuir o uso de redes sociais, desacelerar, fazer atividade física e se alimentar bem é o segredo da prevenção e tratamento de doenças cerebrais. É isso aí, doutor Luiz, seu Instagram, deixa os seus No contatos. Instagram, @drluissevero.neurocirurgia.do. Lá vocês podem acompanhar tanto no Instagram como no YouTube. Várias postagens voltadas para dor e neurociência. Ai, obrigada, doutor Luiz, adorei o papo. Eu que agradeço. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho. Até sábado que vem. Você